Cláudio Giordano, 78 anos, aposentado, mas continuando com trabalhos de tradução e editoração. Olha, a minha vida de adulta, ou seja, desde que comecei a poder pensar por conta própria, o livro foi a minha companhia, o meu companheiro, e continua sendo. Eu fiz seminário, então clima favorável à leitura e à amplidão também de visão de mundo. A vida profissional minha, ou seja, 28 anos de trabalho, até aposentar aos 32, o livro era marginal porque trabalhava em computação. Mas tão logo eu pude me liberar da obrigação de trabalho, passei a mexer só com o livro. Em 90 eu fundei uma entidade chamada Oficina do Livro, que tinha por objetivo tentar recuperar as publicações e tudo aquilo que, de alguma forma, podia ser preservado na nossa memória cultural. Isso acabou resultando num acervo de aproximadamente 40 mil itens, que hoje está albergado, seria essa a palavra, na Biblioteca Central da Unicamp. Nesse trajeto, acabei tendo a oportunidade de colaborar nessa biblioteca vinária do Reput, que está sendo o tema desse nosso bate-papo. E um contraste muito grande, porque o trabalho que eu fiz ao longo de 15 anos para formar o acervo da Oficina do Livro foi frequentando sebos, não antiquários, quer dizer, sebo no sentido que a palavra até traz de coisas bem machucadas em termos de produto livro, objeto livro. E quando eu entrei aqui na biblioteca vinária, foi praticamente um espanto, porque era aquilo que eu conhecia só de leitura, ou seja, incunábulos, facsímiles, à medida que os livros iam sendo adquiridos pelo colecionador Dr. Sr. Juan, colocar os elementos referentes a cada obra no banco de dados. À medida que eu fui me familiarizando com esse trabalho e com o acervo, evidentemente o meu passado de convivência com o livro e com o seu conteúdo foi me trazendo aberturas para poder aproveitar a oportunidade que eu estava tendo de conviver com um acervo precioso e raro. Meu trabalho inicial na biblioteca vinária foi de alimentar o banco de dados. Na medida em que eu tinha essa oportunidade de ter na mão e ter ao redor uma biblioteca especializada, evidentemente o meu passado de leitura começou a me abrir a perspectiva de explorar o conteúdo desse acervo, independente do tema central que levou à formação do acervo que eu vinha. O primeiro livro impresso por Gutenberg, na verdade, era praticamente a reprodução de um manuscrito, ou seja, ele fez, através dos tipos móveis, uma reprodução do que era um manuscrito. Ou seja, havia uma proximidade muito grande entre uma obra escrita à mão, que nós chamamos de manuscrito, e uma obra impressa.
E isso perdurou por um bom tempo, ou seja, praticamente por 50 anos. Os primeiros estudiosos da tipografia, da história da tipografia, percebendo isso, quiseram caracterizar a gênese da tipografia através de uma identificação típica dos seus produtos. Ou seja, os livros impressos, no seu início até 1500, eles rotularam de incunábulo, que vem a ser... Incunábulo é uma palavra latina que significa berço. Ou seja, essas obras estão no seu... representam o nascimento da tipografia. Então, toda obra publicada até 1500 é considerada um incunábulo. Naturalmente, um incunábulo é uma raridade, pelo fato da sua antiguidade e também porque sobreviveram e sobrevivem até hoje poucos exemplares de cada um desses incunábulos. A Biblioteca Vinária de que estamos falando tem um incrível número de 84, 85 incunábulos. Para que você tenha ideia da importância dessa presença, nosso saudoso Dr. Mindlin tinha uma biblioteca de 40 mil itens. Ele teria, quando muito, meia dúzia de incunábulos. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem milhões de itens e tem 240, 250 incunábulos. Então, um acervo de 7 mil itens com 80 e tantos incunábulos é surpreendente. A Biblioteca Vinária tem, além dos livros considerados normais, tem o que nós chamamos de facsímile, que é uma reprodução fiel de um original. Ou seja, é fotografado o original e é reproduzido como se fosse o próprio. Ou seja, tendo-se um facsímile na mão, tem-se a reprodução exata de um original. A Biblioteca Vinária tem uma dezena de facsímiles, entre eles uma reprodução da Bíblia de Gutenberg. Bom, naturalmente, na Biblioteca Vinária Repucci, a essência do seu acervo é de obras que falam do vinho. Entretanto, boa parte, eu diria 80% dela, o vinho é um acidente, ou seja, ele está presente como um capítulo, como um tema que complementa o tema central da obra, que não é o vinho. Por exemplo, a Bíblia de Gutenberg, que está acolhida no acervo, com um exemplar facsimilado, evidentemente não é uma obra sobre vinho, mas ela é importante dentro do acervo porque miticamente é aceito ou contado que a primeira vinha foi produzida por Noé. Então, isso é pretexto para que o colecionador não deixe de ter uma Bíblia, um exemplar da Bíblia como um componente da biblioteca. E assim ocorre com temas como medicina, como poesia, como arquitetura, como arte em geral, em que o vinho, nas obras que estão representadas no acervo, não é o tema central. Um dos itens importantes e típicos da Biblioteca Vinária é a chamada Crônica de Nuremberg, que é um incunábulo marcante porque é composto ou ilustrado por 1.800
xilogravuras, ou seja, reproduções de desenhos em madeira. Faz sentido estar na biblioteca porque uma dessas xilogravuras representa a cena bíblica de Noé embriagado e os filhos olhando para o pai, que diz a passagem da Bíblia que estava nu em função da bebedeira, que é o primeiro pileque registrado na história, né? Mas isso é só para exemplificar que a obra não é sobre vinho, onde o vinho aparece incidentalmente. E isso ocorre com 85% ou algo parecido de todo o acervo na biblioteca, né? Tem um item bem interessante também, que é praticamente parecido com esse da crônica, que é uma obra de um médico muçulmano. Então vamos pegar essa obra, que é o primeiro praticamente a falar sobre vinho, e ele fez uma espécie de um tratado em que discorre através de imagens e de pequeno texto sobre várias doenças e vários medicamentos, e entre eles o vinho. O título da obra é em latim, por sinal ela está toda em latim, chama-se Taquini Sanitatis. E vamos ver a passagem aqui que tem o porquê que ela está na biblioteca. Agora me ocorre realmente a razão, que é a reprodução de vasilhame, ou seja, de copos para beber o vinho. Olha, falando do livro que nós produzimos, acho que podemos usar essa expressão, eu acho que ele tem uma importância muito grande porque não é comum a gente encontrar literatura que reporte a história de uma biblioteca, ou reproduza de uma forma bastante objetiva do conteúdo de uma biblioteca. Ao se folhear o exemplar da Biblioteca Vinária, vai se ter uma surpresa porque, embora se tenha várias referências e várias passagens falando especificamente do vinho, a maior parte não vai falar do vinho, vai falar da poesia, vai falar da medicina, vai falar da arte, vai falar do incunabolo, vai falar do facsímile, vai falar do ex libris. O ex libris, que é uma palavra latina, cujo significado seguinte significa dos livros, ou seja, aquele exemplar que se tem na mão, como um ex libris, e digamos que o ex libris é um pequeno rótulo, normalmente reproduzindo uma figura e o nome do colecionador. Há uma quantidade expressiva dentro da biblioteca de ex libris. E no capítulo do livro que a gente fez questão de incluir, a gente trazemos à tona um detalhe curioso, porque o ex libris praticamente conta a trajetória do livro. E é interessante que às vezes tem-se um exemplar com 3 ou 4 ex libris, ou seja, 3 ou 4 donos, ou melhor, 3 ou 4 colecionadores foram donos desse exemplar. Isso mostra que é possível, claro, não com todos os livros, mas com obras importantes do acervo, verificar a trajetória pela qual ele passou até chegar na Biblioteca Vinária Repucci. O mérito do Dr. Juan é qualificar o seu acervo com itens de uma riqueza única. Porque aqui o tema vinho foi pretexto para se ter uma visão
muito expressiva da cultura da humanidade, representada no papel impresso.